Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. No capítulo número 1 da série Bombardeiros Pesados, falaremos no Tupolev Tu-95, mais conhecido pela OTAN como o Urso, o símbolo máximo do poder nuclear soviético após a Segunda Guerra Mundial. No final dos anos 40, a Força Aérea Soviética precisava com urgência de um novo tipo de bombardeiro pesado de longo alcance. Deveria ter uma autonomia mínima de 10.000 quilômetros e ser capaz de transportar as grandes e pesadas bombas atômicas que começavam a encher os depósitos soviéticos de munições. Para essa colossal tarefa, o escolhido não poderia ter sido outro a não ser o famoso projetista aeronáutico Andrei Tupolev. Tupolev baseou-se no Tu-4, uma cópia exata do bombardeiro pesado norte-americano B-29. O primeiro grande desafio encontrado pela equipe de engenheiros foi selecionar um motor para equipar o pesado aparelho. Os motores a jato pareciam ser a solução ideal, mas consumiam quantidades absurdas de combustível. Já os tradicionais motores a pistão simplesmente não tinham a potência necessária. A solução foi a escolha de um novo tipo de motor que começava a ganhar cada vez mais espaço no mundo da aviação, o turbo-hélice. Visto de fora, parece um típico motor a pistão, mas por dentro não passa de um motor a jato acionando uma hélice. A vantagem do turbohélice é que esse tipo de motor fornece uma maior tração a baixas velocidades em comparação com motores a jato, ao mesmo tempo em que consome menos combustível. O projeto arrancou oficialmente em julho de 1951, com Tupolev escolhendo o avançado motor Kuznetsov NK-12, que curiosamente tinha sido desenvolvido por uma equipe alemã de engenheiros que durante a Segunda Guerra Mundial tinha trabalhado para a Junkers. Tratou-se do maior e mais potente motor turbohélice alguma vez construído no mundo. Fazia mover 8 hélices montadas em 2 grupos de 4 que giravam em contra-rotação. As suas asas tinham um perfil bem característico, inclinadas num ângulo de 35 graus. Após uma fase conturbada de testes, que resultou num acidente fatal em 1953, o Tu-95 entraria finalmente em produção em janeiro de 1956. A sua tripulação é formada por até 7 membros: o piloto, o copiloto, o engenheiro de bordo, o operador do rádio, o navegador e 2 operadores das armas defensivas. Mede 46,2 metros e tem uma envergadura das asas de 50,10 metros, com uma altura de 12,12 metros. Vazio pesa 90 toneladas, mas pode decolar com um peso máximo de 188 toneladas, graças aos seus 4 superpoderosos motores turbohélice Kuznetsov NK-12M. Que impulsionam o pesado bombardeiro a uma velocidade máxima de 920 km por hora e com uma autonomia de impressionantes 15.000 km. O seu teto máximo de voo situa-se pouco acima dos 13.500 metros. Em termos de armamento defensivo, vem equipado com 1 ou 2 canhões de 23 mm controlados por radar. Pode transportar 15 toneladas em armamento ofensivo numa ampla gama de configurações diferentes. Apesar de ter sido inicialmente projetado para transportar e lançar pesadas bombas atômicas, o Tu-95 provou ser uma plataforma incrivelmente flexível, sendo capaz, inclusive,
de lançar os grandes e poderosos mísseis de cruzeiro KH-55, que podem ser armados com ogivas nucleares de até 200 quilotoneladas e com um alcance de 3.000 quilômetros. Foi justamente toda essa grande flexibilidade em termos de armamento que garantiu a sobrevivência do Tu-95 em plena era do jato. Durante a Guerra Fria, o Tu-95 representou todo o poder nuclear soviético. Em caso de guerra contra a OTAN, o Tu-95 seria o primeiro a decolar, transportando no seu interior a sua mortal carga atômica. Foi a partir de um Tu-95 que, em outubro de 1961, os soviéticos lançaram a Tsar Bomba, a maior bomba termonuclear alguma vez detonada, com uma potência equivalente a 50 megatoneladas. Apesar de todo o seu poder, o Tu-95 oferecia muito pouco conforto à sua tripulação. De fato, apesar de nos anos 60 as missões durarem até 10 horas, não havia sequer um único banheiro a bordo, com a tripulação sendo obrigada a utilizar baldes. O modelo atualmente em operação pela Rússia é o Tu-95MS, construído nos anos 80 e 90. Em 2007, num ato bastante controverso, o presidente Vladimir Putin anunciou que o Tu-95 voltaria a patrulhar o espaço aéreo internacional, 15 anos após esse tipo de patrulha ter sido encerrado. De lá para cá, os encontros entre o Tu-95 e caças da OTAN são cada vez mais frequentes e potencialmente perigosos. Apesar de estar em operação desde 1956, a sua estreia em combate veio apenas 59 anos depois, quando no dia 17 de novembro de 2015, um Tu-95 bombardeou posições militares rebeldes no âmbito da intervenção militar russa na Guerra Civil da Síria. Desconhece-se o número total de aparelhos construídos, mas acredita-se que foram mais de 500. A Força Aérea da Rússia estima que o Tu-95 continuará em serviço ativo até pelo menos 2040, o que confirma toda a sua robustez e flexibilidade.